E aí galera, estou vindo aqui no começo desse vídeo, né? Com Para falar para vocês que eu sinto muito por os últimos dias, né? Não teve vídeo aqui no canal, né? Mas eu tive alguns problemas com o editor de vídeo, né? Que infelizmente eu não consegui pagar e por isso eles me bloquearam, né? Algumas coisas, tipo a voz que vocês escutam no vídeo, né? Tem que ser pago, né? E eu tô sem condições, né? Porque o canal não tá indo bem, né? Infelizmente. Mas eu consegui ajeitar isso, né? Vocês podem ver o vídeo tá meio bagunçado porque começa numa voz e terminando outra. Tem alguns probleminha no meio. Eu não queria refazer do zero o vídeo, né? Que ele já tava quase pronto. Então ele ficou meio confuso assim, né? Mas galera, eu sinto muito, né? Eu queria entregar esse vídeo há muito tempo, mas eu tive que viajar a trabalho. Quando o canal tiver rendendo alguma coisa, né? Eu posso até me dedicar mais, mas enquanto isso não acontece, eu tenho que trabalhar, tenho que viver, né? E aí eu posso pagar o editor de vídeo, né? O CapCut, né? Que é por ele que eu gravo meus vídeos. É muito bom mesmo. Infelizmente eu não tinha o dinheiro para pagar, né? Então é isso aí. Bom, vamos lá pro vídeo e um feliz ano novo para vocês. Espero que no próximo ano vocês estejam aí, né? Queria agradecer muito aos novos inscritos e aos antigos também, né? Muito obrigado. Estamos chegando a 200 inscritos e com muita dificuldade, né? Mas eu agradeço muito. Obrigado, valeu e fique com o vídeo. Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like. E por favor deixe um comentário porque eu leio todos e respondo sempre que possível. No dia seguinte, na casa de campo, o príncipe começou a produzir cimento em massa, com a ajuda dos trabalhadores que responderam ao aviso de recrutamento. Eles se apressaram para reunir ingredientes e suprimentos essenciais, dando a Ana um merecido descanso. Enquanto isso, o príncipe deu início à escavação para a fundação da muralha da cidade, entre a montanha da encosta norte e o rio Headwater. No entanto, as coisas não correram tão bem quanto o esperado. O cavaleiro ficou impressionado com a visita pessoal do príncipe ao canteiro de obras e com uma palestra motivacional para os trabalhadores na encosta norte. Ele notou a dedicação deles, mas o príncipe sorriu timidamente, admitindo, apesar dos nossos esforços. Tudo o que conseguimos cavar foi uma vala rústica na encosta norte, uma vala de drenagem improvisada em vez da fundação sólida necessária para uma muralha da cidade. Embora nosso herói costumasse se dedicar a projetos mecânicos junto com seu amigo engenheiro civil, eles formavam uma dupla nerd e tanto. Mas agora, lidar com esses detalhes do projeto civil está muito além de sua competência, e ele está ansioso por um profissional da área para trocar ideias. Interrompendo seu momento de contemplação, o consultor ressalta: um pedreiro respondeu ao nosso aviso de recrutamento, alegando ser membro da Guilda dos Pedreiros de Grey Castle. O príncipe imediatamente reconhece a guilda como uma organização importante no país, embora eu tenha ouvido dizer que eles foram dissolvidos devido a um acidente de construção. Ele então dá de ombros, ressaltando que riscos sempre existem nesse tipo de trabalho. Estou ansioso para garantir profissionais altamente talentosos, diz ele, instruindo seu consultor a trazer o pedreiro para vê-lo. A próxima cena nos leva ao escritório administrativo de Holland, em Bordertown.
Nosso herói está sentado à sua mesa, passando o tempo distraidamente, enquanto Ana está sentada perto, absorta em um livro. Finalmente, o cavaleiro chega com a pessoa que nosso herói estava ansioso para conhecer. Para nossa surpresa, é ninguém menos que o professor que estava preocupado com suas bruxinhas. Antes que o professor possa começar a elogiar o príncipe, nosso herói o interrompe, ignorando as formalidades e dizendo para ele relaxar. Quando o olhar do professor recai sobre Ana, ele parece completamente perplexo. Sua mente está claramente girando. Enquanto isso, tanto o nosso herói quanto o cavaleiro ficam completamente perplexos ao verem esse encontro inesperado, pressentindo problemas em potencial. O príncipe rapidamente ordena ao cavaleiro bloqueie a porta. O cavaleiro obedece imediatamente à ordem, posicionando-se na entrada, pronto para não deixar aquele homem ameaçador ir embora. Roland começa a se perguntar se isso não é muita coincidência, pois um pedreiro qualquer que lutou é, na verdade, o vizinho da bruxa. E nisso, o padre se ajoelha perguntando se é realmente Ana, pedindo desculpa, falando que é ótimo que ela ainda esteja viva. E Roland pensa que, entretanto, pelo que parece, ele não seria uma pessoa maldosa contra a Ana, e talvez ele tenha alguns segredos. E nisso, a Ana fica mexida com aquilo, e Roland pede para ele não ficar nervoso, mandando-o acalmar suas emoções, e ele responde às perguntas questionando se ele não é um pedreiro, e pergunta por que ele se tornou o professor da Ana. E nisso o padre fala que perdeu sua calma, e responde a ele falando que ele já foi membro da Guilda dos Pedreiros. Mas agora, ele é apenas um professor na Vila Fronteiriça. Então ele fala que Ana é uma estudante que ele ensinou e fala que, embora ele não saiba porque o príncipe salvou uma bruxa mesmo que seja para torná-la uma concubina, é melhor do que enviá-la. A forca e o homem pensam que isso pelo menos mostra que o príncipe não está com medo dos rumores sobre as bruxas serem a encarnação do demônio. E ele fala que, se ele for capaz de convencer a sua Alteza a ter a Nana como a sua concubina, talvez ela possa escapar de ser machucada. Esse cara é louco, né? É possível? A Nana, se vocês não lembram, é aquela garotinha que estava estudando com ele, e pelo amor de Deus, tomara que isso não aconteça. Isso daqui dá uma cadeia. Então, após explicar toda a situação de Nana, ele espera que o príncipe entenda que ele torce para que, assim como Ana, Nana também possa se esconder em suas câmaras de concubina, e fala que, como Ana, Nana também é uma garota adorável. E o príncipe pergunta se ele pode trazê-la para encontrar com ele e fala que, se ela realmente for uma bruxa, ele vai garantir que ela não sofra mal algum. E fala que, entretanto, ele não pode mandar alguém tirá-la da família Pinheiro, especialmente quando ela não sofreu com nenhuma, e ele também levanta a bandeira falando que o motivo pelo qual salvou Ana não é o que ele está imaginando. Mas enquanto ele fala tudo sério na sua cabeça, ele está totalmente feliz, pois tem outra bruxa, e fala que isso é uma notícia muito boa, e fala que, mesmo que ela ainda não entenda o poder que ela tem, se ela estiver disposta a ajudar, isso definitivamente será útil nos meses do demônio, e ele fala para o Crook que precisa da ajuda dela. Fala que, comparado a discursos sem sentido como o poder das bruxas, ou o poder maligno do demônio, ele está muito mais inclinado a acreditar que nem a bondade ou a maldade tem algo a ver com o poder das bruxas. E também, ele acredita que esse poder pode ser controlado. E ele fala que não importa se é Ana ou Nana. Enquanto elas não façam nada contra a lei, ele não vai pensar que elas cometeram crimes. E nisso ele troca de assunto, falando sobre o porquê ele foi chamado ali, perguntando se ele participou da construção da muralha do Castelo Cinza. E Carl fala que sim. Então o príncipe fala que ele pretende construir uma muralha entre o Rio Vermelho e o começo da montanha da encosta norte, para defender contra os ataques de besta demoníaca. E ele fala que a partir daquele momento, ele quem estará encarregado daquele projeto. Então, depois de um tempo, Nana vai encontrar com o príncipe toda tremendo, e ela pergunta diretamente para ele se ela vai morrer. E ele fala que ela não vai morrer, pois Ana também está vivendo ali,
e ele se apresenta para ela sendo o quarto príncipe Hollins e Wimbledon, que quando ele pergunta o nome da garota, ela sai falando ser Nana Pinheiro, e nisso ela corre até Ana e o príncipe olhando as duas, pensa que Ana só tem 17 anos ali, e ele se pergunta como bonita ela vai ser quando ela crescer. Então ele volta aos pensamentos normais e tenta falar com elas, dizendo que ouviu do professor da garota, que ela despertou o poder de uma bruxa, e ela volta a questionar se ele vai mandar enforcá-la, e ele fala que claro que não, e ele fala que aqueles que foram enforcados são todos criminosos hediondos, e ela não é criminosa, muito menos Ana. Então ele fala que eles não precisam se preocupar com isso, e então Nana diz não ter certeza, pois o professor diz que bruxas ganham poderes depois de terem sido seduzidas pelo diabo, mas ela fala que nunca viu o diabo antes. E então a Ana começa a confortar a garota. E Hollins questiona quando foi que ela descobriu que era diferente dos outros, e ela fala que provavelmente há uma semana atrás, e fala que viu um passarinho torcer a perna e queria muito ajudar ele. E depois disso ela sentiu algo escorrendo fora de sua mão e ele pergunta o que aconteceu. Depois que ela começa a se lembrar que ficou cercada de água. E ela fala que uma água cercou o passarinho. E de repente, depois disso, a sua perna estava recuperada. E nisso, o Rollins manda Carter trazer uma galinha. E ele fala que é isso mesmo. Ele quer uma que esteja bem viva e extremamente saudável, sem nenhuma doença. E nisso Carter vai pegar, e ele se pergunta se pode ser que o poder dela é do tipo cura. E ele fala que o poder dela tem um significado muito importante na vida das pessoas. E ele pergunta para a garota por que ela ainda pensa que bruxas são malignas, se o poder delas é capaz de curar animaizinhos. E Nana fala que o professor disse que bruxas são capazes de fazer coisas que pessoas comuns não podem. E ela fala que, mesmo que não pareça ser ruim, isso é uma armadilha que o diabo armou para seduzir mais pessoas. E ela volta a jurar que realmente nunca viu o diabo antes. E Rollins fala que é claro que ela nunca viu o diabo, pois não é nada mais que uma mentira da igreja, e o professor dela é uma das pessoas que foram enganadas por ela. Então Nana pergunta se a igreja está mentindo para as pessoas e pergunta por quê. Então ele balança a cabeça falando que isso não tem nada a ver com preferências. Eles estão fazendo isso unicamente por benefícios, e já um tempo depois está rolando uma cena bastante agedora de duplo sentido. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que Carter está segurando a galinha que está se debatendo, e Roland segurando algo que está assustando bastante a galinha. Manda ele segurar, ela firme, e nisso ele vai para cima dela, machucando-a. Então ele pede para Nana usar o seu poder para curar a galinha, e nisso ela fala que vai tentar usando a sua magia e recuperando-a totalmente. Porém, algumas horas depois, a galinha acaba morta, e Roland fala que finalmente entendeu o poder da Nana, e fala que ela pode recuperar parte danificada do corpo. Ainda assim, o poder dela não pode fazer um novo membro. Porém, se ela usar o poder em um membro recolocado no lugar, ela pode fazer o corte se curar completamente. E ele fala que, no entanto, ela não tem poder de reverter vida e morte, pois depois que a galinha morreu, seu poder de cura já não teve mais efeito. Então ele manda Carter devolver a galinha para a cozinha, enquanto Nana continua chorando e ela fala que o príncipe é terrível, mas ele fala que tá tudo bem, manda ela não chorar mais. Em vez disso, ela deve ir comer. Então ele prepara uma mesa cheia de doces para as duas e já no fim da tarde, Nana é levada para casa e Ana pergunta para ele por que ele não deixou ela ficar. Pois assim como ela, a garota é uma bruxa. Ele fala que ela ainda tem sua família e até agora eles não descobriram que ela é uma bruxa. Mas Ana fala que isso é só questão de tempo. E ele fala que é isso mesmo. É só questão de tempo. Mas a família dela ainda não sabe. Então eles vão deixar o assunto assim por... Enquanto isso, ele pergunta se Ana sente falta do seu pai e ela fala simplesmente que não. E nisso Roland fica com amargo na boca, mas fala que Nana virá ali frequentemente. Na verdade, ele pretende deixá-la vir todos os dias para treinar o poder e pergunta se, assim como Nana,
Ana também quer voltar para a academia para aprender com as outras crianças. E ele fala que, enquanto ele estiver ali, todos poderão viver uma vida normal. Chegará, e ele garante isso para Ana. Então, em outro dia, ele fala que, desde que Calvin Betts tomou conta do projeto para construir a muralha, ele ficou um tanto livre, e ele fala que toda tarde ele acompanha as duas bruxas para praticarem no Jardim das Flores, enquanto ele toma o chá da tarde. E ele fala que ocasionalmente ele vai para a base da montanha da encosta norte para olhar o progresso da construção da muralha. Ele fala que é verdade que nas 2 últimas semanas o progresso vem avançando em um ritmo extremamente rápido, porém as coisas ainda não estão tão bem. E Barov reclama com ele falando que os gastos com o recente recrutamento de trabalhadores estão bem grandes e aquela quantidade de dinheiro está sendo tirada do bolso dele, e ele fala que, de acordo com os cálculos de finanças, eles não serão capazes de aguentar somente até o outono do próximo ano. Então Roland começa a ficar assustado, se perguntando o que ele vai fazer, já que ele é tão pobre, enquanto o príncipe pensa em uma solução. Barov fica pensando que, ultimamente, Roland anda totalmente diferente. Ele fala que no Castelo Cinza o quarto príncipe Roland fazia o que queria. Não tinha receio algum, e sua má reputação de não ter um comportamento nobre é conhecida por todos. Ele fala que se o rei não lhe prometesse que iria apontá-lo como ministro de finanças oficial, ele realmente teria saído e não trabalharia mais. Assim que ele chegou na Vila Fronteira, o príncipe havia ofendido cada nobre possível sem mencionar a luta pelo trono. Ele não tinha o menor desejo de governar a cidade fronteira. Os cargos administrativos eram todos ocupados pelos poucos civis que ele trouxe do Castelo Cinza. E ele fala que desde que Roland salvou aquela bruxa, o príncipe parece uma forma completamente diferente. Enquanto isso, ele está pensando que construir a Vila Fronteira, dependendo, somente o dinheiro dele não é suficiente. Mas a renda daquele lugar é muito miserável. E ele fala que hipoteca todo o minério do ano para o pós-cancioneiro para trocar vilas de rações para os meses do demônio. Esse tipo de troca inequivalente é basicamente um monopólio. Ele fala que as outras fontes de renda vêm principalmente da idade. Pequenas propriedades como tavernas, casa de tecelagem e ferraria. Então, em relação ao montante necessário para construir a muralha, não passa de uma gota. Então ele fala que já devem começar a pensar em um jeito de aumentar a renda da Vila Fronteira. Mas nisso, Barov pergunta se ele foi possuído por um demônio. E ele fala que isso não está certo, pois, em todo caso, poder demoníaco seria disperso em frente ao amuleto da redireção divina. Então é impossível que ele tenha sido possuído por um demônio. Mas ele ainda continua com bastante suspeitas. Enquanto isso, o homem ruivo chega no pier da cidade fronteira, falando que aquele lugar ainda está em condição precária, e o homem que estava com ele fala que a última vez que ele veio foi há 1 ano, chamando-o de embaixador, e fala que essa pobre cidade não tem nada além de pedras, e o embaixador fala que foi há 1 ano e meio. Ele fala que o duque escolheu uma pessoa diferente para vir a cada estação, e na última vez que ele foi até ali, a Vila Fronteira ainda estava no verão, e além do mais, deixando de lado as pedras, aquele lugar tem todos os tipos de pele de alta qualidade. Então, uma pergunta: do que ele está falando? Porém, o ruivo nem dá bola. Ele fala que o mais importante é que tem uma imensa quantidade de terra, que não foi limpa para a cultivação ali como um posto avançado. E, se eles assumissem a responsabilidade de uma linha defensiva, a vasta expansão da terra que fica ali seria integrada ao Vorte. Mas o homem que estava com o embaixador começa a perguntar por que o pátio está vazio, perguntando cadê os minérios que eles deveriam ter preparado, pois eles avisaram que iriam naquele dia. Mas o embaixador fala que eles primeiro devem ir ao castelo para ver o príncipe. Então aquele homem que acompanha ele pergunta o que eles deveriam fazer, perguntando se poderia ser que a vila fronteiriça tem um novo parceiro de troca, questionando se eles venderam os minérios para a Vila do Salgueiro, ou talvez para a Serra do Dragão Caído, e ele supõe que ele vai ter a ideia daquele príncipe egoísta e idiota, mas então, o embaixador manda ele parar.
Mesmo assim, o garoto manda ele olhar para um lado, falando que aquele é um barco da Vila do Salgueiro. E o embaixador pensa que, se o príncipe já contatou aquelas cidades que estão na parte de baixo do Rio Vermelho, ele terá uma ficha a menos para barganhar. Então ele fala que, se ele negociar com o plano de monopólio, a negociação definitivamente não dará certo e nem se eles chegarem até o castelo. O embaixador fica se perguntando que tipo de pessoa o quarto príncipe é. Então ele é recebido com um banquete para dois e fica se perguntando o que seriam aqueles palitos de madeira que estão sendo utilizados para comer. Então ele olha o príncipe usando hashes e tenta copiar, mas ele obviamente não consegue. E Roland fala com ele perguntando o que ele achou, falando que, comparado a talheres normais, aquele par de palitos de madeira é muito mais fácil de obter, e depois de espalhar para o seu povo, eles não terão mais de se preocupar com doenças entrando pela boca, por usarem suas mãos para comer sua comida. Então o embaixador pensa que aquele quarto príncipe é realmente inexplicável. Então, após a comida, eles partem para a sobremesa. O embaixador fala com o príncipe, falando que, de acordo com os costumes passados, ele deveria ser o dia em que a cidade fronteira entrega os minérios, e ele não viu nenhum mineral no quintal que fica no pier. Então o príncipe fala que infelizmente um desmoronamento aconteceu na encosta norte da mina no mês passado. Então seu pessoal esteve tentando retomar a produção. Mas ele fala que contou os entulhos na área do desmoronamento. Não foram limpos completamente. E de acordo com o ritmo atual, ele tem medo de que a retomada do trabalho das minas será atrasada até o próximo ano. Então o embaixador pergunta e conta que escolheu ter os últimos 2 meses. Ele fala que não foi muito bom, e de acordo com a convenção, aqueles pedaços de pedra não são o suficiente para alimentar o seu pessoal. E ele fala com o embaixador falando que ele deve lembrar dos 2 meses do diabo de 2 anos atrás, quando as pessoas estavam morrendo de fome e frio. E ele fala que se eles seguirem com o mesmo método de negociação anterior, aquele ano ele será capaz de manter trigo apenas para 2 meses. E se for o caso, seu povo não será capaz de sobreviver a aquele inverno. Então ele fala que os métodos de negociação passados devem ser abolidos de uma vez por toda. Mas então o embaixador fala que lamenta profundamente essa questão, e fala que aquela tragédia definitivamente não acontecerá novamente, e fala que pedirá para 6 famílias nobres emprestarem juntas ração suficiente para 1 mês inteiro, e o povo dele pode pagar de volta lentamente depois de eles terem se recuperado no próximo ano. Mas então o Roland fala que, se ele vender os minérios para a cidade de Willow, ele não terá que pagar nada de volta lentamente, e ele fala que a cidade de Willow está decidida a usar ouro para comprar as pedras, e também, ao mesmo tempo, querem vender para eles trigo, iogurte, pão e mel a preço de mercado. E ele fala que qualquer coisa que possa ser comprada com ouro, eles vendem. Então, comparado ao método de trocar item por item da Fortaleza Cancioneira, o método da cidade de Willow é muito mais razoável. Mas ele fala que, antes mesmo de decidir sobre isso, ele pergunta ao seu embaixador se, mesmo estando disposto a emprestar a ração suficiente para 1 mês, ele teria toda a autoridade necessária para fazer as outras famílias se decidirem também. Ele fala que, olhando para o emblema da família dele, ele deve ser alguém da família Madre Silva, e ele fala que, como uma dessas famílias, como ele poderia convencer o Duck Ryan e as outras famílias a chegar no acordo, e pergunta se ele é capaz de tomar a decisão final. Então o embaixador fica meio para trás e se lembra de quando falou com seu pai, dizendo que o novo senhor feudal da cidade fronteiriça é o quarto príncipe. Definitivamente não estará disposto a trocar minerais e joias por pães trigos. E ele fala para o seu pai que, se ele comprar as coisas deles por 30% a menos no preço do mercado, eles ainda estarão lucrando. Mas então o homem pergunta se seu filho está falando daquele príncipe porco, e questiona onde ele teria essa capacidade para lidar com assuntos comerciais. Da cidade fronteiriça manda ele não falar mais sobre esse assunto, e ele fala que os negócios da cidade fronteiriça não mudarão por causa da chegada daquele lixo. Então ele percebe que seu pai não poderia estar mais errado,
E ele fala que, de fato, apenas seu pai sozinho já seria difícil de convencer. Mas ainda assim ele deve tentar e pensa em vender para ele por 30% a menos. E então ele fala a Roland que eles vão usar o preço 30% abaixo do preço de mercado para vender os minerais e joias da cidade fronteiriça. E a oferta que ele está fazendo deve ser mais alta que o preço oferecido pela cidade Willow. E ele fala que voltará para a Fortaleza Cancioneira no dia seguinte, e depois de chegar a um acordo com as outras famílias, ele trará um novo acordo até ele. E ele fala para o príncipe dizendo que a Fortaleza Cancioneira é uma opção muito melhor para ele e seu povo, já que a cidade Willow é muito longe, embora seja possível ir lá pedir refúgio durante os meses do diabo. A jornada até lá ainda não seria nada fácil. Mas então Roland pergunta o que ele quer dizer com nada fácil. Ele fala que alguma coisa perigosa pode acontecer. Mas o subconsciente começa a perguntar se ele acabou de ameaçar o príncipe. Mas então Roland começa a gargalhar, falando que ele parece ter confundido. Alguma coisa ele fala que não tem intenção de pedir refúgio para a cidade Willow. Mas ele fala também que não tem intenção de ir à Fortaleza Cancioneira. Ele não está indo a nenhum lugar. Mas então o embaixador pergunta o que ele está falando. Ele fala que durante aquele inverno ele ficará ali na cidade fronteira. Essa cidade logo se tornará a fronteira do reino do Castelo Cinza, e ele fala até mesmo que pode levá-lo para dar uma olhada na nova muralha, que está na base do norte da montanha. O embaixador fica curioso sobre o que ele está falando, e Roland fala que é exatamente uma muralha, com 20 pés de altura e 4 pés de largura, que está conectada entre a costa norte e o rio. E ele fala que com essa muralha, eles serão capazes de derrotar as bestas demoníacas da cidade fronteiriça. Então o rio se lembra de todos os nobres falando sobre essa tal muralha, e fala que pensou que fosse uma piada espalhada entre os nobres, e não pensou que o príncipe realmente construiria uma muralha, e pergunta como ele fez isso. Uma muralha daquela escala não poderia ser construída em menos que alguns anos. Ele também se pergunta de onde a cidade fronteiriça tirou toda essa mão de obra, e nisso ele começa a olhar para o príncipe com outros olhos, e fala que se lembrará de tudo que ele disse. E quando ele voltar, ele discutirá imediatamente com as 6 pessoas, e fala também que quer dar uma olhada naquela muralha. E o príncipe fala que naquela era não tem nada como a vida noturna, e se as pessoas não fizessem bebês nessa hora, a maioria delas provavelmente dormiria relativamente mais cedo. E Roland fala que o príncipe, como ele tem direitos especiais, como deixar uma de suas empregadas e acompanhar para a cama. Mas ele é muito bondoso. Então não faz isso. Mas então ele começa a ouvir um barulho estranho no seu quarto, e se pergunta, quem é aquela? E uma mulher está na sua cama. Ela fala que não esperava que o embaixador da corte cancioneiro queria voltar com o rabo entre as pernas daquele jeito, e fala que parece que o quarto príncipe tinha uns truques por debaixo da manga. Então ele se pergunta se é que ela é uma assassina, e tenta correr. Mas então a mulher taca uma faca na parede falando para ele, por favor, não ser impulsivo, e fala que só veio a ele para conversar com ele. E ele, olhando para a faca, se pergunta se isso é jeito de fazer. Uma pessoa fica para conversar. Então ele questiona quem ela é, e ela fala que não tem nome, mas suas irmãs chamam ela de Roshiná. E ela fala que primeiramente gostaria de expressar a sua gratidão, e ela fala que é muito grata pelo carinho e tolerância dele para com as bruxas durante todo esse tempo. E ele se pergunta por que ela seria grata. Mas então, olhando para o pingente que está com ela, ele se lembra de quando o Barov estava falando com ele, dizendo que o padrão daquela moeda é conhecido como o Olho da Montanha Sagrada, e fala que é o emblema da Associação Cooperativa das Bruxas, e ele tem que prestar mais atenção naquilo, dizendo que elas não são alguém que ele queira provocar. Então ele se pergunta se ela é uma bruxa, e ela percebe que o Roland é uma pessoa bastante informada, e ele questiona se a razão pela qual ela foi ali é por causa de Ana, e ele fala que mesmo não sabe onde ela conseguiu tanta informação para ir ali naquele momento, pois já é bem tarde. E fala que, se ela realmente quisesse sair dali com Ana, ela já deveria estar longe há um bom tempo.
E ela fala que sabe disso. Pois, se ele realmente tivesse matado Ana, ela não iria querer só conversar com ele. E ela fala que a Associação Cooperativa de Bruxas não gosta de se meter em assunto no mundo profano. Então, seria polêmico matar um príncipe só por causa de uma bruxa. Mas ainda assim ela é capaz de dar a ele uma lembrança profunda e inesquecível. E ele manda ela não se preocupar, pois ela está vivendo. E Rochinol fala que sabe que, além de Ana, tem uma outra pequena garota chamada Nana que também está ali e fala que chegou naquele lugar uma semana atrás, que não tinha encontrado com ele cara a cara, até agora. Mas ela fala que viu tudo que ele fez com seus próprios olhos e ele, percebendo que ela chegou uma semana atrás e viu tudo que ele fez, começa a ficar com medo, perguntando se ela estaria lhe seguindo todo esse tempo, e ele não estava ciente, e ele tenta mudar de assunto falando que ela queria ter uma conversa com ele, e fala que não poderia ser só para querer lhe agradecer. Mas Rochinol dá uma cortada nele, perguntando se ele não está cansado de ficar em pé ali o tempo todo, e fala de ficar perto para que eles possam conversar direito e fala para ele que a sua aparência não é feia, então ela não vai lhe assustar. Se ele não cair, ou cair fácil na lábia dessa bruxa, então, após chamá-lo para a cama, ele começa a pensar que parece que ela realmente não tem mais intenções. Então ele vai escutar o que ela tem a dizer. Ele diz que ela pode começar a falar e ela fala que, como esperado, ele não está com medo dela. E fala que ele é diferente das outras pessoas que ela conheceu afinal. Ele detesta porque tem medo delas e ela fala que pode vir medo nos olhos deles, mas ele só tem curiosidade por ela. Começa a pensar que a atmosfera não pode mudar assim tão rápido. E até agora ela ainda era uma assassina. Mas como ela se transformou naquela pessoa arrogante e fala que a razão da visita dela foi para lhe contar que vai levar Nana e Ana embora. Mas então ele se levanta gritando, falando que ela não vai fazer isso e fala que elas têm uma vida boa ali. Ninguém pode machucá-los. E ele também pergunta para onde ela pensa que vai levar as garotas, pois não tem nenhum lugar tão seguro quanto aquele ali. E ela fala que pretende levá-las para a Associação Cooperativa das Bruxas, que é onde elas deviam estar. E fala que os membros da associação são seus aliados e elas não terão mais que se disfarçar. Mas ele fala que elas nem têm uma moradia fixa. E no ano passado, seu soldado descobriu no acampamento da associação na Floresta Oculta, e as pegadas mostraram que ele estava indo em direção ao norte, mas não tem nada mais do que grandes montanhas no norte. E ela fala que o que ele diz está certo, e a associação está atualmente em algum lugar nas montanhas. E para as bruxas esse é o lugar mais seguro que tem. Mas ele fica muito bolado perguntando se ela quer levar as garotas para passar o inverno nas montanhas como no Selvagem. Questionando onde. Isso é ter segurança e pergunta se tem água potável para beber ou até se tem comida suficiente. Um abrigo quente para ficar. E mesmo assim, os meses do demônio estão chegando em breve. Mas ele se lembra do que Baral falou antes e ele fala que o propósito da Associação Cooperativa das Bruxas é juntar o máximo de bruxas possíveis para ir em direção à Montanha Sagrada juntas. E ele fala que é porque as bruxas só podem obter a paz verdadeira em direção à Montanha Sagrada. E ele pergunta para ela o que ela pretende fazer indo para a Montanha Sagrada. Mas então ela tenta desviar a pergunta falando que não pode falar sobre esse assunto. Então ele fala que certamente não concorda com isso, pois daqui a 2 meses o mundo inteiro lá fora vai estar cheio de bestas demoníacas, e fala que até milhas montanhas não conseguirão se livrar. Mas então ele tem uma ideia, falando que elas podem ir para a Montanha Sagrada quando quiserem, e perguntando o que elas acham de ir para a cidade fronteiriça para passar o inverno. E nisso Rochinol fica completamente surpresa, e ele fala que elas não estariam atrasadas para ir na montanha depois do inverno. E a única coisa que deixa Rochinol em choque é ele querer que a associação se mude para lá, falando que ele é uma pessoa interessante. Mas ela fala que, mesmo o príncipe não tendo medo delas, as associadas dela têm e falam que outra coisa, dizendo que, uma vez que elas fossem reveladas, os lacaios da igreja iriam ali procurar por elas imediatamente. Mas ele continua pensando que, se elas passarem pelos meses do demônio pacificamente com a ajuda das bruxas, o seu povo vai perceber que as bruxas não são mais. Mas então,
ela começa a falar outra coisa, dizendo que tem uma razão para ela querer levar as garotas dali, dizendo que Ana está quase amadurecendo, e ele questiona o que seria isso, e Rochinol devolve com outra pergunta, questionando se ele sabe por que as bruxas são vistas como encarnação do diabo, e então, ela fala que o despertar da maioria das bruxas acontece nos meses do demônio, que é quando os rumores dizem que os portões do inferno se abrem. Normalmente, amadurecer para uma bruxa é a linha divisória. Uma mulher que não desperta por anos não tem a possibilidade de se tornar uma verdadeira bruxa, e ela fala que depois de amadurecer, uma bruxa vai sofrer da tortura do diabo, devorando seu corpo durante os meses do demônio todo ano. E a dor sentida é inimaginável. É como se alguma coisa quisesse quebrar seu corpo e sair de dentro dele. E uma dor crescente pode ser sentida em cada veia, cada músculo. E ela fala que se uma bruxa conseguir aguentar tudo isso, ela pode se recuperar descansando durante 4 a 5 dias. Mas para as bruxas que não conseguem aguentar tudo isso, elas morrem em meio a essa... Que a sua morte é uma coisa horrível demais para ser vista, e essa é uma das razões pelas quais bruxas são vistas como as encarnações do diabo, e ela fala que, com esse tipo de morte miserável e com os rumores espalhados pela igreja falando que isso é o que acontece com as pessoas que acreditam no diabo, com o passar do tempo elas foram tituladas como as encarnações do demônio. Então ele pergunta: o que acontece depois de uma bruxa amadurecer? E ela fala que depois de amadurecer os poderes de uma bruxa se tornam estáveis, e depois da estabilização do poder ele vai aumentar substancialmente, que pode ser até que desenvolva um novo campo de magia. E ele fala que no livro ancião está escrito que as bruxas só conseguem chegar na paz eterna na montanha sagrada e não terão que sofrer mais a tortura da mordida do diabo nos seus corpos. Ele pergunta se isso é realmente verdade, e ela fala que ninguém sabe ao certo porque a montanha sagrada só aparece em lendas, mas mesmo assim, se ela levar as garotas para o acampamento da associação, a chance de sobrevivência é muito maior, e ela fala que, se uma bruxa não precisar esconder e conseguir viver livremente de algum modo, a força da tortura dos seus corpos é amenizada. Então ele começa a pensar, falando que, apesar de seus planos necessitarem, a morte de Ana e da Nana deixaria ela sofrer e geraria um grande risco para o seu plano, e ele concorda, falando que está tudo bem, dizendo que Ana está lá embaixo e vai chamá-la para vir até ali. Se ela aceitar, ela poderá levá-la para a associação. E quanto a Nana, ela só vai conseguir ver a garota amanhã, e então ela agradece a compreensão, dizendo que ele jogou mal, mas um tempo depois ela está gritando, falando para Ana que não está mentindo e falando que pode sentir o poder mágico nela, dizendo que seu corpo está quase maduro, e falar que o amadurecimento dela vai ser nos meses do demônio, que começam nos próximos 2 meses, e falar que quanto mais cedo ela for para o acampamento, mais ela vai estar. Então Ana pergunta para o príncipe se ele se lembra de que uma vez ele perguntou se ela gostaria de ser igual a Nani e voltar para o professor na escola do Cal para aprender junto com as outras crianças, e ela fala que não respondeu a ele, e fala que, sobre o que ele diz sobre viver igual a uma pessoa normal ou algo assim, ela não liga para essas coisas. Ela fala que a única coisa que quer é ficar ao lado do príncipe, e isso é tudo, e ela fala que a mordida do diabo não vai ser capaz de lhe matar, e ela afirma que vai resistir a isso, e então Rochinol diz que entende, e o príncipe questiona se ela vai sair de mãos vazias, e ela fala que não vai sair dali. Ela diz que um iniciante que não experiencia o amadurecimento não vai entender o quão perigoso ele é. Então Roland questiona se ela vai ficar lhe monitorando o inverno todo de novo, mas ela nem responde, chegando perto de Ana, e fala que já chegou bem perto da morte várias vezes e viu várias de suas amigas morrerem com seus próprios olhos, e de qualquer modo, quando esse dia chegar, ela vai pelo menos conseguir dar uma ajuda para a garota e, caso ela não consiga aguentar tudo isso, ela fala que tem experiência sobre o que acontece depois disso também, e ela fala que, em ambos os casos, ela vai vir lhe visitar quando acontecer, e desaparece bem na frente dele. Então Roland pergunta se ela conhece a garota Rochinol, percebendo que a habilidade de cancelamento sonoro, notando que ela basicamente nasceu uma assassina, e ele fala com Ana dizendo que ainda não amanheceu e que ela deveria voltar para seu quarto e dormir mais um pouco, e nisso ela sorri chamando de bobo. Eita, que vai se formando um clima gostoso, e nisso Roland vai falar com seu povo dizendo que a razão pela qual juntou todos ali naquele momento é porque ele tem uma notícia importante para contar a todos, e ele fala que 4 dias atrás o embaixador do Forte Cancioneiro chegou até ali e ele foi lá fazer a troca dos minérios. Mas como todos eles sabem,
Mês passado eles tiveram um terrível. Aconteceu um desmoronamento na caverna da encosta norte e, desde então, a produção não pôde ser retomada. Então todos ficam preocupados e Roland diz que falou para o embaixador sobre a sua situação e tinha esperança de que ele reservasse comida suficiente para eles e assim eles pagariam a dívida no próximo inverno. Porém, ele fala que o embaixador rejeitou e não tinha espaço para negociação, assim como 2 anos atrás. Ao se lembrar de 2 anos atrás, todos ficam com medo e ele fala que há 2 anos, por causa da escassez de comida, eles perderam 20% da produção total e ele sabe que algumas pessoas perderam seus irmãos e outras perderam suas crianças, mas então ele pergunta novamente para eles, perguntando quanto eles estão preparados para perder de novo, e nisso todos começam a pedir para ele salvar, e ele fala que não vai deixar seu povo, nem mesmo a única pessoa que ele fala que, de acordo com o preço normal do mercado. 2 meses de produção de minério podem ser trocados por meio ano de comida, mas o forte cancioneiro nunca trocou honestamente com eles. Então todos começam a falar que eles são sem vergonha e eles os traíram por todo esse tempo, e ele fala que dessa forma ele vendeu minérios para os mercadores da cidade. Ele trocou por alguns barcos de comida, que é o suficiente para eles sobreviverem o inverno inteiro, e todos conseguiram ficar bem alimentados. Ele fala que isso é ótimo, porém ele fala que, por causa disso, a sua relação com o forte cancioneiro está danificada, então eles terão que passar o inverno ali na cidade fronteiriça. Ele sabe que algumas pessoas estão preocupadas com a sua capacidade de enfrentar as bestas demoníacas quando elas atacarem, e a maioria das pessoas já viu que uma muralha firme e estável está sendo construída no lado oeste da cidade. Ele fala que quer contar para eles que as bestas demoníacas não são mais fortes do que criaturas selvagens que estão na floresta. Ele fala que elas não são capazes de subir os muros nem mesmo mover pedras com suas bocas, e mesmo se elas tiverem uma pele dura e uma carne grossa, elas são um bando de alvos fáceis. E ele fala para o seu povo, perguntando se eles estão determinados a se esconderem nos galpões da fortaleza Longson e morrer de fome como covardes ou se eles estão determinados a proteger seu rei e suas crianças e proteger a cidade fronteiriça até o último momento sob o seu comando. E ele promete para eles ali agora que, enquanto eles defenderem a cidade até o fim, os que lutarem no muro vão receber 25 pratas reais como pagamento. Então ele fala que, para qualquer um que sofrer o infortúnio e perder sua vida, as suas famílias receberão 5 ouros reais como compensação. Então todos começam a ficar animados. Ele fala que eles estão determinados a lutar pelo príncipe e juram que vão proteger a cidade fronteira até a sua morte. Então, à noite, no forte, eles começam a rir, falando que aquele príncipe ingênuo quer deixá-los de lado e fazer tudo por conta própria, e um deles fala que o príncipe não tem sequer pedreiros, ele só está se baseando em empilhar pedras que não foram amoladas e fala sobre colocar lama molhada entre elas e fala que tem que as paredes vão desmoronar por si próprias quando chegar a uma certa altura. Eles continuam zumbando, mas o líder deles pergunta que Petróleo acha que ele fala que originalmente queria manter o monopólio, mas quanto antes eles conseguiram minério a 30% abaixo do preço, eles vão fazer uma negociação lucrativa, mas ele fala que mesmo assim o príncipe não pretende vender os minérios. Só para o forte cancioneiro, ele está pretendendo vender os minérios por 50% do preço abaixo do mercado, o que significa que ele pretende aumentar drasticamente a produção de minérios no próximo ano e, daquele jeito, eles podem ganhar muito mais do que ganharam no ano passado. E Petróleo fala que ele ainda pretende manufaturar ferramentas de ferro e vender por ele mesmo e não importa onde as ferramentas de ferro são produtos crescentes no mercado, mas ele fala que esses não são os pontos principais. O líder pergunta qual seria o ponto. Ele fala que, se ele conseguir defender a cidade fronteiriça, essa será definitivamente uma boa notícia para o forte cancioneiro, pois eles não terão que gastar energia lidando com o preço demoníaco todo ano. Ele fala que, mesmo assim, a luta pelo trono só vai durar 5 anos, e depois disso, eles podem obter uma cidade fronteiriça muito mais próspera e, nesse momento, o forte cancioneiro se tornará um dos 3 maiores reinos do território. Ele fala que o seu conselho é que o forte cancioneiro deveria mandar pessoas para ajudar o príncipe a construir a parede e ainda ajudar a defender a cidade fronteiriça, e nisso o líder fala que está certo, mas fala que, se pensar como mercador, só é capaz de ver vantagem e desvantagens, que ele fala a si mesmo. Essa cidade fronteiriça está prosperando ou não? Isso realmente não importa.
O que importa é que esse território é seu e ninguém pode botar as mãos. E ele fala que não existe exceção, nem mesmo para um príncipe. Enquanto isso, Carter vai até o príncipe perguntando se aquilo que ele diz tem uma força extraordinária. Ele fala que é isso mesmo. E fala que, graças à habilidade de Ana, aquelas placas de ferro puderam ser soldadas sem nem usar nada para selá-las. Ele fala que o motor a vapor é algo que trouxe a força matriz que era necessária para a primeira revolução industrial e fala que, mesmo parecendo rudimentar, ele exala uma beleza incomparável de tecnologia e arte. Ele começa a elogiar a simplicidade daquilo como engenho mecânico que ele é. Mas então Carter pergunta se ele tem certeza de que aquela pilha de metal não é uma máquina de cerimônia do culto do mal. Então ele apenas sorri. 5 minutos depois, ele já tem água fervendo e Carter se pergunta se aquilo realmente é uma fornalha. Enquanto isso, Ana está lançando fogo até que percebe que algo está errado. Ela começa a observar todas as engrenagens girando e se lembra do que o príncipe disse sobre as forças ocultas na natureza. Carter reflete que o príncipe mencionou que essa força poderia substituir a força braçal e a força animal. Ele percebe que aquela energia é tão poderosa que nem 10 cavalos conseguiriam suportá-la. Carter comenta que treinar um cavaleiro qualificado leva 15 anos, mas para construir aquelas máquinas só foram necessários 3 dias. Ele explica que elas não precisam ser alimentadas, nem sentem frio ou fome, e também não são afetadas por flechas, espadas ou lanças. Além disso, afirma que sua estala no ariete seria capaz de ter uma arma voraz no campo de batalha, e ele percebe que com aquela máquina não teria por que ter a existência de cavaleiros tradicionais. Então ele começa a ficar triste enquanto o príncipe está bem feliz. Ele fala que com esse motor a vapor o seu plano de cultivo novamente toma um passo para uma nova era. Então, já no castelo, indo para seu quarto, ele toma outro susto e Rochinol fala que parece que não se pode confiar nos rumores. Então, ele nota que ela está lá novamente e pede que ela lhe dê um pouco de privacidade, questionando se ela pensa que ali é sua casa para ficar entrando e saindo quando quiser. Ela fala que é dito que o quarto príncipe é ignorante e incompetente e tem uma personalidade vil, mas, na verdade, comparado com o mestre de corte, ele não é inferior em nenhum aspecto. E ela pergunta se aquele desenho naquele papel é uma planta para fornalha de ferro, mas então ele fica em dúvida, perguntando como ela conseguiu pegar aquela planta secreta que estava trancada na gaveta da sua mesa, e ela pergunta se ele chama aquilo de motor a vapor, e ele fala que sim, dizendo que essa realmente é uma planta, mas sem a ajuda da Ana só seria mais um desenho no papel, e Rochinol pergunta o que aquilo pode fazer e ele fala que pode fazer várias coisas. Ele pode mover minérios, drenar água, derreter ferro e forjar e é bem útil quando uma força massiva é necessária. Então ela sorri falando que vai ficar com aquilo e na sua associação tem pessoas que conseguem controlar o fogo. Mas ele diz que não concordou com isso e ela fala que é claro que não vai pegar aquilo e não dar nada em troca que entrega para ele uma carta confidencial que foi entregue por um bombo correio que ela conseguiu interceptar. Ao ler a carta, ela menciona que o remetente parece ser um funcionário da Tiri e que o cargo dele não é nada seguro. Na carta, ela afirma que não pode repetir o mesmo erro no futuro e que planeja eliminá-lo durante o caos dos meses do demônio. Então ele se lembra de Tiri falando que realmente tinha uma empregada com esse nome e, se ele se lembra bem, o antigo Roland adorava comer o fofo dela. Mas Rochinol fala que mesmo assim tinha uma assinatura naquela carta e parece que foi um dos irmãos dele e ela questiona o que ele pretende fazer, perguntando se quer a ajuda dela para acalmar as coisas. Que ele fala que vai ter que importunar ela e, se for possível, ele queria que ela ajudasse ele a encontrar a pessoa por trás daquela carta e, nisso ela acata a ordem dele, dizendo que vai levar aquela planta como uma recompensa. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.